Shalom, amados, a paz do Senhor. Eu falei com o Senhor dessa maneira. Eu gostaria muito, Senhor, de participar desse avivamento que o Senhor vai trazer na terra. O que eu tenho que fazer? Ele me disse, prepara o teu coração. Eu falei, mas Senhor, como que eu tenho que preparar o meu coração? E ele disse, você precisa tirar maldições e impedimentos. Então eu me lembrei que quando eu tinha 7 anos de idade, houve um grande avivamento na igreja onde meu pai pastoreava. E para vocês terem uma ideia da dimensão desse avivamento, tinha fim de semana que a minha mãe recebia 40 pastores na casa dela. Tinha pessoas que vinham do exterior, fora de outros estados do Brasil, para ver o que estava acontecendo ali naquela igreja. Eu me lembro que uma vez eu subi na torre da igreja para brincar e eu me deparei com um grupo de pessoas orando e eles entenderam que eu fui lá porque Deus tinha algo para me entregar. Então eles oraram sobre mim, profetizaram, eu não entendi nada, não recebi nada, saí de lá assustada, com medo. Mas não era só eu não, que fiquei sem entender aquilo. Tinha pessoas adultas também que não participaram, não entenderam. Elas tinham um coração incrédulo, endurecido, não receberam nada do que tinha ali. Enfim, como eu tive essa experiência e eu fiquei de fora daquilo e vi outras pessoas adultas também ficarem de fora, eu falei, Senhor, eu não quero mais ficar de fora, eu quero participar. Então, olha o que o Senhor falou para mim. Ele começou falando em números. Números capítulo 9, verso 15, diz o seguinte: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. Então o Senhor falou comigo que a nuvem é que trazia a glória sobre a casa, sobre a tenda, sobre o tabernáculo. Qual era a cobertura daquela tenda? Não eram os panos, os tecidos, era a nuvem de glória. E quando a nuvem de glória se movimentava, saía, o povo entendia que tinha que sair daquele acampamento e seguir viagem. Então a nuvem os levava. A nuvem era a glória de Deus. Depois o Senhor me levou em Êxodo capítulo 40, verso 21, que fala o seguinte: transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu, a fim de proteger o acesso à arca da aliança. Em outra tradução diz, levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura. Então a arca da presença, que era o lugar santíssimo dentro da tenda, havia um véu que era a cobertura, que era a proteção. E lá em Mateus capítulo 27, versos 5, 50 e 51, diz o que aconteceu com esse véu. Quando Jesus estava na cruz, ele exclamou em alta voz, entregou o Espírito, e no mesmo instante o véu se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Então, na hora que Jesus morreu e ele exclamou em alta voz, este véu, que era a cobertura do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Significando o quê? Que agora, para mim, tem entrada a presença de Deus, a santíssima presença de Deus. Não preciso mais do véu. O véu não é mais a cobertura. Quem é a cobertura? Jesus Cristo é a minha cobertura. Então, para que eu entre na presença, no lugar santíssimo, Jesus Cristo é a minha cobertura. Aí eu fui para Isaías. Lá diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, a cobertura que eu tenho que tomar não é humana, é do Espírito Santo de Deus. Ai daquele. Então o Senhor está falando aqui um ai. Para quem? Para quem é filho rebelde e toma uma cobertura que não é do Espírito. Amados, qual é a nossa cobertura? A minha cobertura espiritual não pode ser o meu pastor, não pode ser a minha igreja. A minha cobertura espiritual tem que ser Jesus Cristo de Nazaré.
Então, se eu tenho uma cobertura que não é Jesus Cristo de Nazaré, posso estar debaixo, estou debaixo de uma maldição. Ah, pastora, mas isso é muito pesado que você está falando. Mas isso é real, irmãos. Lá em Josué capítulo 3 fala: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E o que aconteceu? Acã pecou. Era uma pessoa só, e nem era líder, hein? Era um soldado, pecou. E por causa do pecado de Acã, isto foi anátema, isto foi maldição sobre o povo de Israel, e eles perderam a guerra. Daí Josué perguntou para Deus: mas Senhor, nós perdemos a guerra, por que nós perdemos a guerra? Olha o que Deus respondeu para eles em Josué capítulo 7, verso 13. Levanta, santifica o povo e diz: santificai-vos amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, que era o tal de Acã. Diante dos vossos inimigos, vocês não poderão suster-vos, até que tireis o anátema. Ou seja, a quem está em pecado, traz maldição sobre si. E todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Se eu tiver uma pessoa humana, um pecador sobre minha cobertura, eu estou debaixo de maldição, amados. A minha cobertura espiritual não pode ser homem nenhum, porque qual homem que não peca? Qual homem que não falha, amados? Então a minha cobertura espiritual é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou o preço da minha redenção. Ele pagou o preço para estar sobre a minha vida. Às vezes a gente critica, né? Outras religiões, por exemplo, a gente critica quando falam sobre a infalibilidade papal, que o Papa é infalível, que o Papa é o líder supremo da igreja, que imagine, isso não existe, todo mundo é falível, todo mundo falha. Mas, amados, nós não estamos fazendo isso quando a gente toma um homem como cobertura espiritual da nossa vida. Subentende-se que a gente acha que ele não tem falha. Então nós fazemos a mesma coisa, e sem ver que estamos fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro, amados. Então isso é uma maldição sobre nós. Quando o Senhor trouxer a glória dele, trouxer a presença dele, trouxer essa nuvem de glória, e para a gente acompanhar essa nuvem de glória, ele tem que ser a nossa cobertura. Homem nenhum pode ser a minha cobertura. Então prepara o teu coração. A tua cobertura espiritual é Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo porque Jesus nunca vai falhar com você. Um homem que você toma como cobertura pode falhar com você. E aí? Como que você vai ficar? Você vai ficar decepcionado? Vai abandonar o evangelho? Não. A sua cobertura é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou o preço por isso. Livre-se dessa maldição. Tome a cobertura de Jesus sobre a sua vida. Santifica-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós.